Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez em nosso canal. Estamos com mais uma aula do curso TCL-TK. É um prazer imenso compartilhar conhecimento com vocês. Para aqueles que estão pela primeira vez em nosso canal, se gostarem do assunto ou se gostarem dessa forma didática de apresentarmos determinados assuntos, se inscrevam em nosso canal, deixem o seu like. Para aqueles que já estão inscritos em nosso canal e sempre assistem as videoaulas, também deixem o seu like para que a gente possa impulsionar esta videoaula para que outras pessoas tenham alcance daqueles que têm interesse sobre o assunto. Sem mais, nós gostaríamos de retificar um assunto sobre a aula de como definir mais de uma variável em TCL. Nós usávamos, ou na realidade, usamos o comando e que nós fizemos uma simplificação da forma sintática de como apresentar. Bem, antes de mais nada, nós queríamos fazer apenas algumas observações. Fizemos alguns testes para verificarmos se era possível ou não e mantermos apenas a videoaula de como nós definimos anteriormente, mas percebemos que por alguns testes não era possível apenas utilizar o comando var, como nós fizemos a simplificação, que na realidade ela não existe, para definir mais de uma variável. Vamos entender um pouco mais. Vamos entrar aqui no interpretador TCL-TK. O que nós fizemos anteriormente na aula de como definir mais de uma variável foi usar apenas as três primeiras letras do comando variable. Na realidade, o comando por completo deve ser digitado o seu nome na íntegra. E nós fizemos apenas essa simplificação. O que é que nós queremos apresentar sintaticamente com relação a isso? Só para que vocês percebam, o comando que a gente escreve na tela, no monitor de um script ou o que quer que seja, para que isso seja impresso na tela, é o comando puts. Então, por exemplo, com o comando puts eu posso dizer, meu nome é Ben, e isso vai ser impresso na tela, tá? Mas eu poderia também usar apenas as iniciais, porque como eu já sei que a primeira palavra do comando é sempre o nome do comando, então eu não preciso, o interpretador ele por si só reconhece. Então, por exemplo, eu não vou digitar o nome todo, puts, eu vou botar só put e vou colocar o nome, a string, meu nome é Ben. Isso vai funcionar tranquilamente. Agora, isso funciona no interpretador. Nós fizemos alguns testes. Se eu colocasse isso no script e chamasse via script, ele diria que esse comando não existe. Muitas vezes acontece isso. Pode ser que realmente ele passe e outras não. Então, para que não haja esse tipo de erro, o que é que nós vamos fazer? Nós não vamos repetir essa situação. Vamos falar na íntegra o nome do comando. Então, fazendo a retificação, nós colocamos na aula anterior, então, variable, nós definimos o nome, que seria Ben. Nós definimos também, acabei não colocando tudo numa só. Então, por exemplo, variable, nome, coloquei Ben, idade, coloquei o valor atribuído à idade, que seria 38. Isso, pronto. E aí o que é que nós colocamos? Nós simplesmente definimos mais de uma variável com o comando variable e aí nós imprimimos na tela, meu nome é Ben, aí no caso nós vamos usar o primeiro símbolo que nós temos da sintaxe de substituição na TCL-TK, que é esse cifrão. Então eu vou simplesmente substituir o valor atribuído à variável nome, que no meu caso vai ser Ben, e minha idade é cifrão idade. Vou colocar aqui uma informaçãozinha no final. Então aqui ele imprime na tela, né, justamente o valor atribuído a nome, que é Ben, e aqui idade. Então esta retificação, para complementar, poderíamos pensar assim: precisaria ter definido dessa forma, com o comando set não valeria? Valeria. Só que eu iria ter que fazer isso
uma palavra, quer dizer, uma variável por vez. Então, eu iria colocar set nome Ben e set idade E8. Veja que o comando set diferente de variable, na realidade, ele automaticamente, quando eu declaro o nome da variável e coloco o nome, automaticamente ele usa internamente o comando puts que ele imprime na tela. Vamos pensar que fosse desse jeito. Uma outra coisa que é interessante, que a gente pode diferenciar do comando set para o comando variable, é que no caso de set, eu preciso, na primeira vez, declarar o valor atribuído à variável. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui o nome, por exemplo, da minha cidade natal. Então, eu vou botar aqui, cidade. Minha cidade natal, Pau dos Ferros, /RN. Então, barrinha. Porque na realidade aqui está dando apenas zebrinha. Zebrinha erro, porque eu estou definindo a string, que é um nome composto, né, de mais de uma palavra. Então, eu vou simplesmente de novo colocar cidade, entre aspas, para que ele concatene apenas como o valor observado da variável, que seria Pau dos Ferros. Pau dos Ferros, /RN. Vamos ver se esse barra não dará problema. Passou tranquilo. Pau dos Ferros. Agora veja, eu poderia simplesmente ver o que era que tinha dentro de cidade e colocar aqui e ele imprimir para mim. Mas eu tenho que declarar. Vamos supor que eu colocasse agora estado, RN, e não declarasse inicialmente por meio de set. Então vamos aqui, ó, set. E vou colocar estado. Não vou declarar. Estado não é uma variável que ainda foi criada. Então olha só o que acontece. Vai me dar um erro, porque ele está dizendo que essa variável não existe. Agora eu poderia criar por meio de variable a variável estado inicialmente sem atribuir um valor a ela. Então veja aqui, ó, estado. Consegui criar estado. E agora eu posso declarar o valor de estado não mais por variable, eu posso fazer com o comando set. E aí eu não estarei criando outra variável, eu estarei simplesmente pegando a minha variável estado e atribuindo um valor a ela. Por exemplo, estado set estado e vou definir agora o valor para ela, RN. É assim. Então fizemos um complemento da correção do comando da palavra e fizemos uma diferenciação entre set e variable, que são dois comandos interessantes que servem para declararmos variáveis em TCL. Espero que tenham gostado e lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!